Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos, sou eu que vou estar com vocês aí nessa sequência aí de módulos. Hoje nós vamos falar do segundo censo, né, que é o Seiton, Censo de Ordenação, de uma série de vídeos que a gente vai estar gravando aí referente ao curso de 5S, tá? Para você que é meu aluno aí, obrigado por estar nos acompanhando. Para meus ex-alunos aí que está chegando na casa dos 1000, pessoas já formadas comigo aí no dia a dia, tá? E no restante aí vocês que são externos aí, obrigado por nos acompanhar. A nossa matéria é bem simples, tá? Procurei ser mais objetivo possível, tá? Dando uma foco bem bacana, tá? Vamos lá, primeiro slide aí nós temos segundo o censo de ordenação em Seiton, que é o Seiton, né? Ordenar a consequência natural de arrumar aquilo que se utiliza e ter o que é necessário na quantidade certa, na hora certa e no local adequado. Sim, pessoal, quando nós temos essa filosofia de trabalho de sempre manter a consequência natural das coisas, você arrumar de forma que tudo aquilo que você precisa está no local certo, na quantidade certa e no local adequado, você acaba eliminando aquele cansaço mental, que é aquele objetivo que você tem de procurar alguma coisa, já procura logo com rapidez e já acha. E o difícil é quando você faz tudo isso aí e acaba não encontrando. Algo que acaba atrapalhando o nosso dia a dia no ambiente de trabalho. Uma empresa, um local, um departamento onde é que todos possam seguir essa mesma filosofia de trabalho, é um negócio espetacular, tá? Um negócio que acaba trazendo um ambiente de trabalho muito bacana, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Aqui nós temos vários conceitos, tá? Eu vou procurar estar explicando todos, para que todos tenham visões diferentes em cima do mesmo assunto, tá? O que é aceitam? Senso de ordenação. Significa determinar o local para se achar com facilidade algum documento. Imagine que você tem aquele armário que tem vários documentos ali dentro. Como você ordenou essa sequência? Você ordenou de ordem alfabética, de ordem numérica, por cor, por tamanho? Como você organizou isso aí? Tá? O material ou equipamento necessário. Então, o equipamento, imagine lá nós na área logística, nós temos os carrinhos hidráulicos. Eu tenho 10 carrinhos hidráulicos, eu tenho o local de cada um. Cada local vai estar identificado lá carrinho 1, carrinho 2, carrinho 3, carrinho 4 e por diante. Nos carrinhos também está identificado. Então, cada uma dessas pessoas vão utilizar esses carrinhos, vão retirar, utilizar e colocar de volta no mesmo local. Então, aqui quer dizer o seguinte, quando fala significa determinar o local, é o que, que é? É o local onde é que eu vou guardar as coisas, mas de forma ordenada, de forma que eu consiga achar com maior precisão, tá? Ordenar a consequência natural de se arrumar aquilo que se utiliza. Poxa, tudo aquilo que utilizamos, se nós voltarmos e devolvermos no local da forma que achamos, sempre a organização vai se manter, tá? Quando nós temos uma cultura, temos um ambiente de trabalho onde é que todos têm essa mesma forma de pensar, é um negócio muito bacana, pessoal. É um departamento, é uma área de produção, seja lá no armazém, todas as pessoas envolvidas no processo, qualquer um deles precisar do equipamento, todos conseguem se achar sem ter o cansaço mental, tá? Aqui nós aí o próximo, né, nós temos quais são os principais resultados do Seiton. Poxa, agora nós começamos a falar de vantagens, pessoal, uma das coisas aí que nós no ambiente fabril devemos ficar muito atentos. Por quê? O que é vantagem? É tudo aquilo que vai fazer bom lá para o seu ambiente, seja lá para o ambiente de produção, seja lá para a logística, seja lá para a área administrativa. Então, primeiro, a vantagem do Seiton vai muito além da economia de tempo na localização das coisas que você precisa. Poxa, preciso de algo. Foi lá direto, pegou, achei. Vai muito além disso aí, tá? Ele representa o melhor controle de estoque. Tá? Quando nós falamos de melhor controle de estoque, significa que eu vou manter todos aqueles meus produtos em um único local. E sempre quando alguém precisar, já sabe onde está, separado por cor, por tamanho, por código, por lote, entre outros. Tá? Diminui o risco de duplicidade de compras. Poxa, que negócio interessante. O que é duplicidade de compras? É você comprar um material, você fazer a requisição de compras, o comprador fazer a compra, depois que o material chega na empresa, você descobre que já tem esse material na empresa guardado em algum local. Então, quando a gente fala de estoque, nós estamos falando da galera da logística, né? Então, peraí, por que eu estou comprando duas matérias-primas
e esse material eu estou localizando ele em local diferente dentro do armazém, eu estou guardando em local diferente. Então, mesmo que seja o mesmo código, mas porém com lotes diferentes, eu vou deixar no mesmo local, porém que separado. Por quê? As pessoas, quando elas forem ver isso aí, quando forem fazer o inventário, eu não necessito comprar algo que eu já tenha guardado lá dentro do meu estoque. Quando eu falo estoque, pode ser um almoxarifado de manutenção, um almoxarifado de matéria-prima, entre outros, tá? E aí a gente começa a entender, a gente entra também num ponto chamado acidentes. É uma das coisas aí que o tornozelo de Aquiles das empresas, pessoal, é acidentes com colaboradores. Então, todo o material, quando ele é guardado no local certo, tá? Identificado de forma correta. Quando eu falo identificado, é o que que é? Aquele material sem característica nenhuma, você foi lá e identificou ele todo. Eu estou falando do código do produto, estou falando da descrição, estou falando da embalagem adequada para aquele produto, a quantidade, se é quilo, se é unidade, entre outros. Então, quando eu organizo isso aí, eu reduzo o quê? Eu reduzo o índice de acidente, que é aquele colaborador que estava passando lá dentro do armazém e se esbarrou no material que não tem identificação. Então, a própria forma de eu ordenar os meus produtos, o que eu estou fazendo? Eu estou arrumando o meu estoque, tá? No primeiro censo eu já até comentei, né? Mas aqui eu já estou arrumando e estou ordenando de forma de uso. Então tudo aquilo que eu utilizo com maior rapidez, eu deixo próximo de mim, na quantidade que simplesmente eu preciso. Tudo aquilo que eu vou utilizar mais, por exemplo, uma vez por semana, eu vou deixar num local guardado e identificado. Aquilo que eu uso uma vez por mês, eu vou deixar lá no almoxarifado guardado, e toda vez que eu ou outro colega da minha empresa necessite desse material, vá até o almoxarifado, faça uma requisição, utilize o produto ou a ferramenta, tá? Com tempo de retirada e tempo de retorno, de devolução, porque depois do meu uso vai vir outras pessoas utilizando esse material. Então, nós temos aí 3 pontos muito interessantes, tá? Primeiro, você diminui o risco de duplicidade de compras. Poxa, quando nós falamos de duplicidade de compras, estou falando de redução de custos. Se você falar de redução de custos em qualquer ambiente da empresa, o seu patrão vai dar uma risada. Poxa, isso é maravilhoso. Redução de acidentes é outra coisa espetacular. Se você conseguir reduzir isso aí, um negócio vai ajudar demais a empresa. E o primeiro que eu deixei para falar aí, né, que é o melhor controle de estoque, é você ter um gerenciamento adequado de forma correta do seu estoque lá no seu armazém. Seja de matéria-prima, seja de produto acabado, seja de embalagens, seja produtos de uso contínuo no dia a dia da empresa, produto de limpeza, entre outros, tá? Aí nós temos aqui mais outro tópico. Quanto aos outros pontos positivos são facilidade em se detectar os ladrões de tempo. Quando nós falamos ladrões de tempo, é tudo aquilo que consome tempo no seu ambiente, tá? E te proporcionar um layout de trabalho mais adequado. Nós falamos duas coisas importantíssimas aqui, pessoal. Eu sei que a maioria das empresas, quando a gente fala em layout, o engenheiro foi lá, desenvolveu um layout espetacular. Beleza. Você precisa analisar como está esse layout seu. Um layout que foi feito há pouco tempo, está dentro da legislação, respeita as normas certinhas, né? Principalmente o Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, entre outros, show de bola. Mas se o seu layout foi desenhado há 20 anos atrás, tem muitas empresas antigas, será que esse layout está adequado às novas normas que estão em vigor nos dias de hoje? Às vezes sim, às vezes não. E aí você começa a identificar o quê? Eu adaptar meu layout com pequenas mudanças e reduzindo principalmente algo que fica me atrapalhando lá na circulação. Então eu tenho circulação de pessoas, tenho circulação de máquinas, tenho circulação de material entre si. Então, o que eu posso identificar nesse layout que eu possa estar mudando, tá? E eu posso estar reduzindo o consumo de tempo. O que é o consumo de tempo? Aquilo que se você levava 10 minutos para fazer, depois dessa mudança você leva 8, leva 7. E aí, isso aí que são os ladrões de perca de tempo. Tá? Então, quando nós pegamos e analisamos todo esse cenário aí, nós precisamos ficar bem atentos referente a isso, pessoal. Porque é algo que faz muita diferença, não a curto prazo, tá? Mas sim a longo prazo. Então, você pega aí, sei lá, a um turno de 6 horas, você faz uma pequena mudança no layout, tá? Desde que seja tudo autorizado tecnicamente, e você começa a calcular. Imagine,
nós temos lá uma pequena mudança e eu consegui aumentar o tempo de velocidade do meu processo em 5 minutos por turno, tá? Estou falando só por turno, tá? Então eu pego 5 minutos. Nesses 5 minutos eu fabrico 5 peças. Então eu vou calcular isso aí, primeiro por turno, depois por dia de trabalho, né, que sempre a maioria das empresas são os 3 turnos, quinzenal, mensal, semestral e anual. Quando você chegar no anual, não se assuste. Vai lá e consulte o valor daquela peça que você deixou de fabricar e multiplica vezes essa quantidade. Você vai achar um valor absurdo. Então, por isso que sempre quando eu falo aqui nessa questão de tempo, nós pegamos pouquinha coisa por dia, tá? Mas lá no final do ano, a cada 6 meses, você vai fazer o cálculo, você vai se assustar com os valores que são expostos nisso aí, tá bom? E aí vamos para o próximo, né? Senso de ordenação permite que a empresa possua um melhor layout. Poxa, nós falamos layout novamente, né? Ótimas condições ergonômicas para seus colaboradores, eficaz conservação de materiais, ferramentas, documentos e dados em ótima comunicação visual entre as equipes de trabalho. Aqui, pessoal, nós pegamos vários fatores importantes que nós devemos ficar atentos. Vamos lá. Primeiro, uma empresa que possui melhor layout, ótimas condições ergonômicas, significa que todos os seus colaboradores vão trabalhar de forma segura. Tá? O técnico de segurança do trabalho vai ser o carinha que vai analisar isso aqui. Então, você limpou o local, identificou, organizou todas as ferramentas dele, o técnico de segurança do trabalho veio e aprovou, claro que o cara vai trabalhar com maior segurança. Eficaz conservação de materiais. Poxa, que interessante. Quando nós falamos eficaz conservação, o que é? É o próprio zelo, pessoal. Então nós falamos o zelo do equipamento, é o que é? Eu tenho lá a minha empilhadeira, eu tenho as minhas chaves, eu tenho... Então cada profissional vai estar na sua área, então ele vai ter as suas ferramentas, é o seu zelo. Então vamos pensar da seguinte forma, vou dar um exemplo para vocês, tá? Qual é a visão que você tem do mecânico? O tio Zé que conserta o carro ali na esquina. Você chega lá, o cara está com uma caixa de ferramenta de 50 quilos e para ele achar uma ferramenta, ele tem que despejar a caixa de ferramenta todo dia no chão. Depois de 5 minutos ele acha a ferramenta que ele vai fazer o aperto daquele parafuso em si. Certo? Olha que cenário. Aí nós olhamos do outro lado. Só não posso falar o nome das empresas aqui, tá? Mas tem, se eu não me engano, no Brasil nós temos 2 ou 3 montadoras de veículos que você chega lá, você sabia que o uniforme deles é branco? Como é que eu tenho mecânico, o cara mexe com óleo, mexe com graxa, sujeira. E eu chego lá, o cara está trabalhando com a roupa branca, pessoal, um jaleco branco. Então olha para vocês verem a diferença. Quando eu falo conservação, é o que? Cuidar do seu equipamento de trabalho, manter sempre limpo, de forma que usou, sujou, limpou. Simplesmente isso, tá? Então, quando nós falamos conservação de materiais, conservação de ferramentas, é o zelo, tá? Tem aquela empilhadeira, lembra daquela empilhadeira nova que o patrão pagou uma fortuna e colocou na mão do carinha? Imagine que ele comprou duas, tá? O cara tirou do sangue da garganta lá para comprar 2 empilhadeiras. Eu tenho aquele carinha que pegou a empilhadeira e, poxa, que maravilha, meu equipamento de trabalho. Passou 8 dias, você chegou lá, o cara passa até pretinho na roda da empilhadeira, pessoal. O cara cuida. Olha que maravilha. E pelo outro lado você vai ver aquela outra empilhadeira, parece que o cara saiu esbarrando nos pés direitos, quem tem no armazém, arranhou tudo, suja. Então, nós temos esse problema, que é o quê? A conservação. E o 5S vem para quê? Para essas pessoas entenderem que o quê? A responsabilidade de zelo e de cuidar do equipamento é do colaborador, tá? Zelar pelo equipamento de trabalho em si, tá? E aqui a gente fala também, e dados em ótima comunicação visual entre equipes no ambiente de trabalho. Quando eu falo comunicação, pessoal, nós estamos falando de quadro de gestão à vista, então todas as informações elas são atualizadas em tempo real, não tem informação nem a mais e nem a menos, tá? Não tem aquelas informações de uma semana anterior, não, aquela informação ela tem que ser do dia seguinte, do dia atual e do dia seguinte. Então o que é? O que eu fiz e o que eu preciso produzir do dia seguinte. Então, quando eu analiso todo esse cenário aí, nós percebemos que esse censo, pessoal, tem muita informação maravilhosa e só precisa ser colocado em prática no seu ambiente de trabalho para que a sua equipe tenha resultados espetaculares, tá?
Aqui nós vamos para o próximo censo, tá? Ó, nesta fase é importante, uma das coisas que nós temos que ficar muito atento. Quando nós estamos nessa fase é importante que padronizar nomenclaturas. Opa, o que é padronizar nomenclaturas? Então, o que é nomenclatura? Então vamos pensar da seguinte forma: matéria-prima. Beleza. Em um departamento você fala matéria-prima, no outro você fala MP. Ou é uma coisa ou é outra. Então, esse é um exemplo clássico. É bem simples, tá? Entre outros que a gente tem dentro da empresa. Então, é você padronizar a empresa inteira. Ou fala um nome, ou fala uma nomenclatura. Para isso, existe treinamento, tá? Para isso que os líderes sempre devem pegar pesado. Treinar os seus colaboradores ao máximo possível referente a isso, tá? Usar rótulos e cores vivas para identificar os objetos seguindo um padrão. Interessante. Quando nós falamos usar rótulos e cores, nós pensamos um pouquinho num negócio bem interessante. Alguém já percebeu a cor do extintor? Alguém já parou para analisar? Por que é um vermelho tão vivo, um vermelho que chama atenção? Porque justamente essa é a intenção. E o que é? Meu, a hora que alguém bate um olho, não precisa estar escrito extintor para você conhecer que é extintor. Você bateu o olho, olhou na forma da embalagem, você descobre que é um extintor. E dessa mesma forma, essa sinalização de cores aí serve para segurança. Então eu tenho lá aquelas máquinas, eu tenho um extrusor, eu tenho um torno. Então tudo aquilo que está pintado de amarelo quer dizer o quê? Proteção. Vamos lá na NR26 que vocês vão identificar isso aqui perfeitamente como fazer essa identificação. Uma dica, viu, pessoal? Não vai sair pintando a fábrica de ponta a ponta sem saber o padrão, tá? Uma dica que eu dou para vocês: vai na internet, baixa a versão atual da NR26 e dá uma olhadinha bacana, que aí vocês vão entender perfeitamente disso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Para você que é da área logística, além da NR26, vai lá na NR11, tá? Dá uma olhadinha também, tá? Aí nós temos o próximo aqui, guardar objetos diferentes em locais diferentes. Opa! Nós estamos falando o quê? Nessa fase é importante. Guardar objetos diferentes em locais diferentes. Pessoal, nós estamos falando da seguinte situação. Eu tenho produtos diferentes, por que eu vou colocar no mesmo endereço? Eu vou misturar. Tudo bem, posso colocar no mesmo endereço? Posso, mas de forma que fique separado, tá? Que não seja produto idêntico. Imagine você pega shampoo e condicionador. Pessoal, a caixa é igualzinha. Tá? A caixa de papelão igualzinha, a frase. Aí você vai lá e coloca no mesmo pátio, coloca um endereço. Nossa, reduziu espaço, reduziu. Mas beleza. E o carinha que vai fazer a separação de materiais, será que ele vai saber identificar isso? Não. Então o que você tem que fazer, meu amiguinho? Eu posso colocar mais de um produto em um local? Pode. Sim, desde que eles sejam diferentes e muito bem identificados. Tá? Expor visualmente os pontos críticos, tais como extintores de incêndio, locais de alta voltagem, parte de máquina que exigem atenção. Olha, interessante, pessoal. Nós falamos aí de segurança e começamos a entrar aqui nos pontos interessantes. Expor visualmente os pontos críticos. Lembra quando eu falei do extintor? Aqui já falamos de novo. Por que o extintor é vermelho? Por que ele está sempre limpinho? Por que ele tem aquela cor viva? Você bateu o olho de onde é que você estiver, você está vendo? Porque é um equipamento de segurança, pessoal. Meu, aconteceu qualquer coisa, você precisa ter o extintor acesso livre, tá? Locais de alta voltagem, lembra lá daquelas cabines primárias? Muita identificação, não entre, não mexa, travado com cadeado, tudo o que for necessário, tá? E aí nós temos aqui partes de máquina que exigem atenção. Beleza, eu tenho aquela extrusora onde é que eu tenho aqueles cilindros enormes lá, meu amiguinho, eu preciso colocar umas plaquinhas lá. Cuidado, local de alta voltagem, local que pode ser prensado. Então, o que é? Você identificar de forma correta, de acordo com as NRs, cada um desses locais específicos, tá? E aí nós temos mais três pontos aqui. Determine o local de armazenamento de cada objeto. Quando eu falo determinar, é eu identificar um local permanente para que eu possa colocar aqueles produtos. Então eu fui lá, fiz o 5S, limpei tudo lá o meu almoxarifado, beleza. Onde é que eu vou colocar? Todos esses materiais já tem um local fixo onde eu guardo dentro do armazém? Sim, então eu não posso ficar mudando de um local para outro. Determinei um endereço específico, sempre será aquele endereço onde eu colocar aquele material, tá? Onde for possível eliminar portas. Meu amiguinho, tudo que precisa de controle precisa ser fechado. Tá? Eu sempre falei isso aí para a galera do almoxarifado, que se você quiser um almoxarifado limpo, organizado e que você tenha controle,
simplesmente você precisa colocar uma chave e você gerenciar. Não é aquele local onde é que todo mundo entra, faz o que bem entende e pronto. Então, quando nós falamos, meu amiguinho, eu tenho um local onde é que eu guardo o material. Beleza, quantas portas existe isso aí para estar entrando? Uma, duas, apenas uma, só apenas o necessário. Feche-as, tá? Não deixe objetos ou móveis no meio do caminho atrapalhando a locomoção do local. Pessoal, isso aqui é um negócio interessante. Quando nós falamos não deixar objetos, lembra aquela galerinha lá do recebimento, aquela galerinha do expedição, os carinha do estoque, aqueles carinha do lado da linha de produção, que ele vai lá no estoque, pega o material a mais do que o necessário e deixa do lado da linha de produção? Então, vamos lá. Lembra do carinha que recebe material e não guarda no estoque e deixa lá na área de pique? Lembra do carinha do separador que mandou ele separar 20 caixas, ele separou 25 e largou lá na área de expedição? Não é para fazer isso. Então significa o seguinte, você vai utilizar apenas o necessário. Se você vai abastecer a linha de produção, você vai apanhar o necessário, meu amiguinho. Se você recebeu o material, você tem a pura obrigação, finalizou a conferência, você deve guardar o material no estoque ou num local para análise, identificação. Se você separou o material na quantidade certa, por que você está pegando a mais? Então você elimina isso aí. Por quê? Imagina esse material que você deixou nesse local, o carinha da empilhadeira está passando ali com um pátio mega pesado. E esse carinha acerta o pé direito de uma estrutura metálica de um armazém. Ele pode derrubar o armazém inteirinho, tá? Inclusive na internet está cheio de vídeos dos carinhas que visitam uma cacetada no pé direito e daqui a pouco derrubam o armazém inteiro. Então, um simples parte desse pode acontecer isso. Então, para evitar acidentes, você deve fazer o quê? Nunca deixar materiais, móveis, objetos, seja lá o que for, no meio de corredores. Cada material precisa ter o seu local fixo para ser guardado, tá? Aí nós temos aqui, na sequência, a aplicação do senso do ambiente de trabalho pode trazer vantagens tais como... Olha, pessoal, mais vantagens aqui nós temos, hein? Rapidez e facilidade na busca dos insumos necessários para a atividade. Poxa, isso aqui é espetacular, pessoal. Imagina você lá da linha de produção, você é o abastecedor, você olha lá no relatório, ó, vai consumir X quantidade de matéria-prima. Você vai lá no endereço, o material está lá certinho. Você põe a quantidade certinho, traz, coloca na linha de produção. Imagine, a empresa vendeu um pedido lá de material, você pega o pedido, vai lá no armazém, põe a quantidade certinha e entrega para o cliente. Olha que show de bola. É isso que nós precisamos entender do 5S, a vantagem desse senso, tá? Agilidade nos processos. Sim, vai ser muito mais rápido tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Controle do uso de equipamentos e documentos necessários. É você delegar as responsabilidades a cada profissional. Então, eu vou ter o cara que vai fazer a inspeção dos equipamentos. Bom, lembra lá do operador de empilhadeira? Todos os dias, no início do turno, ele tem que fazer um checklist e identificar as condições atuais do equipamento. O conferente é responsável por quê? Para fazer o gerenciamento de todas as informações, que é documentos, nota fiscal, ordem de produção, conhecimento de transporte, romaneio de transporte, previsão de entrega, provisão de recebimento, tudo isso aí. Então o que é? É você gerenciar de forma correta as informações em si. Tá? Estímulo à criatividade. Todo colaborador que trabalha num ambiente saudável, pessoal, um ambiente limpo, conservado, ele é criativo. A empresa ela dá possibilidade justamente para quê? Meu amiguinho, para que você possa dar ideias. Porque a empresa espera ideias de você, que você seja criativo. Não é aquela ideia que vai mudar a empresa. Não, gente. São pequenas ideias que fazem a diferença. Tá? E as pequenas ideias, muitas das vezes, nem dinheiro é necessário para você colocar em prática. São pequenas criatividades, pequenas ideias simples que fazem a mudança no dia a dia. Tá? Facilidade na comunicação. Quando nós falamos de facilidade da comunicação, nós precisamos pensar algumas coisas. Tá? Quem são os responsáveis para passar essa informação? Primeiro, se a informação ela foi escrita, ela precisa ser escrita de uma forma, fontes grandes, texto curto e uma forma que qualquer pessoa que leia entenda. A informação ela é verbal, é aquela informação que o líder passa, que o encarregado passa. Significa o quê? Todas essas informações, quem deve passar essas informações são pessoas que têm facilidade para
passar a informação em si. São pessoas que têm facilidade em dar treinamento, pessoas que têm facilidade em falar em público, pessoas que, se houver questionário, essa pessoa tem a capacidade de responder o questionário em si. Tá? Aqui nós temos também, vamos lá, cadê? 9, deixa eu passar aqui, pessoal, cadê? Não passou? Ah, agora sim. Redução dos riscos de acidente. Isso aqui é fato, pessoal. Quando nós falamos de risco de acidente aí, eu venho falando várias vezes. Tudo aquilo, quando você arruma, quando você organiza, risco de acidente é zero. Racionaliza os espaços. Meu amiguinho, quanto mais você reduz a quantidade de material, você vai aumentar os espaços em si. Evita estoque em duplicidade. Comentei anteriormente, que é o que é. Quando você faz esse processo, você sempre vai identificar a quantidade exata que você tem no estoque. Você não vai comprar aquilo de forma desnecessária. Racionaliza a execução das tarefas. Quando a gente fala redução das tarefas, nada mais é do que você fazer a sua tarefa de forma objetiva, pessoal. Simplesmente isso, tá? Melhora o ambiente de trabalho, reduzindo o esforço físico e mental. Sim. O que é o ambiente, o esforço físico e mental? Primeiro, tudo aquilo que você procura vai estar no local onde você guardou. O mental já era. Imagine você procurando alguma coisa dentro da fábrica, que você fica procurando, você caminha para um lado, caminha para o outro. Primeiro vem o cansaço físico e depois vem o mental, que é um negócio que mata qualquer ser humano de estresse, tá? E aí nós temos aí, podemos citar algumas práticas diárias que podem melhorar nesse ambiente. Nós temos, por exemplo, o que se usa com frequência, dar a outro destino. Então, tudo aquilo que eu uso com muita frequência, eu preciso guardar em alguns locais quantidades específicas, só deixar o necessário para que eu possa utilizar no meu setor. Colocar o alcance fácil para que se use em toda hora. Então, tudo aquilo que eu uso, eu tenho a quantidade necessária na hora certa para que eu vou lá e utilize de forma correta. Manter próximo ao local de trabalho as coisas do diário. Então, quando eu falo diário, o que é? Tudo aquilo que eu uso no meu dia de trabalho. Simplesmente, é bem simples e prático. Nós temos aí, podemos resumir o segundo senso de ordenação. Vamos lá, bem simples. Primeiro, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Interessante, mas é a pura realidade. Tenha só o necessário e na quantidade certa. Só o necessário para fabricar, só o necessário para fazer aquilo que você precisa. Mais importante, limpar. Mais importante que limpar é não sujar. Então, meu amiguinho, tudo aquilo que você pegou de uma forma, entregue melhor do que você pegou, tá? Ordem e progresso. Então, tudo aquilo que você vai colocando em prática no seu dia a dia, lá no ambiente de trabalho, você vai conseguir resultados espetaculares, pessoal, tá? Como aplicar o CEITO? Aí nós temos aí mais uma sequência, né? Portanto, nessa etapa do CEITO você deve analisar onde devemos guardar as coisas, já comentei anterior, definir critérios para organizá-las, por tamanho, por cor, por número, entre outros. Definir um lugar, um modo adequado de guardá-las. Então eu preciso... O que é um modo adequado? Tamanho. Como que eu coloco isso aí? No parte, num gradado, numa caixa de papelão. Padronizar os nomes dos objetos. Então, se eu tenho uma sequência de produtos que eu utilizo lá na minha linha de produção, uma sequência de produtos que eu vendo lá no meu supermercado, eu preciso criar um padrão. Então, eu padronizar cada um desses produtos de acordo com o seu uso. Tá? Então, nós falamos aqui de título das pastas, armários, gavetas. Seria, imagina, aquela gaveta onde é que eu tenho várias pastas lá para guardar meu material. Eu colocar tudo de ordem alfabética e aí por diante. Tá? Criar um sistema de identificação visual. Então, imagine lá naquele material, é você etiquetar. É você colocar etiqueta, que as pessoas batem o olho e conseguem identificar código, descrição, aliás, todas as informações do produto em si. Tá? Benefícios. Reduz o tempo de busca que se precisa, diminui a necessidade de controle de estoque, facilita a movimentação interna. Esses 3 tópicos aqui, pessoal, eu acho que é um dos tópicos mais importantes aí quando você vai aplicando esse senso aí na prática do nosso dia a dia. Como evitar compras desnecessárias, né, e danos de objetos estocados. Aumenta a produtividade, racionaliza o trabalho e diminui o cansaço físico e mental, inclusive nesse tópico que eu achei anterior, porque são 2 citações diferentes, pessoal, mas o escritor falou da mesma forma, tá?
Evacuação rápida em caso de perigo. Esse aqui é importante, tá? Entre outros aí, esse aqui fala na parte de acidentes. Imagine, você tem aquele ambiente fabril onde está tudo bagunçado, a empresa houve alguma coisa, pegou fogo, todo mundo tem que sair correndo. Vai ser fácil isso aqui? Não. Imagine, tudo organizadinho, tudo bonitinho, por algum problema aconteceu lá um fogo em alguma máquina, alguma coisa. A saída dos colaboradores vai ser de forma segura, porque tudo quanto vai estar no seu local certo, ninguém vai sair esbarrando em nada, tá? Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma apresentação com vocês, tá? Puxa, obrigado mais uma vez aí por estar nos acompanhando. Para você que é meu aluno, ex-aluno, aquele abraço a cada um de vocês. Obrigado por estar acompanhando, tá? Vai lá no YouTube, vai estar o link lá da nossa aula lá. Demonstra o conhecimento de vocês e referente a esse senso, se você tiver experiências, você estudou alguma coisa, vai lá, poste, compartilhe com a gente seu conhecimento sobre esse assunto em si, tá? Chegamos ao fim. Além do comentário do vídeo aí, se vocês puderem também, vai ter esse link lá no comentários do vídeo, tá? É uma provinha de 10 questões de múltipla escolha. Teste seu conhecimento lá. Se você tiver alguma coisa que a gente possa estar acrescentando, possa estar melhorando, tá? É só postar aí no privado que a gente vai estar respondendo. Beleza? Pessoal, obrigado aí mais uma vez por mais uma aula com vocês, tá? E acompanhe a nossa série aí, tá? Essa, se eu não me engano, é a terceira aula nossa gravada referente a essa série aí, de videoaulas do 5S. Espero ter vocês aí nas próximas aulas. Tchau, tchau. Um abraço.